uma coisa que eu tava pensando aqui, você estuda direito. Sim. O que você tá vendo desse momento que começa, tudo entra em dúvida, cara? Tipo, vou citar o exemplo do caso, prendeu o deputado, aí existem juristas que dizem está certo, está errado. Sim. Aí foi, porra, mano, se os especialistas estão falando, um vai não tá errado, o que eu tô pra pensar? Sim. Aí o STF toma uma decisão, aí vem os caras. Cara, parece que não é. Não tem consenso. Não tem letra a lei. Não tem consenso, a lei não vale de nada. O problema, eu acho que assim, aí a questão do problema não tá especificamente na lei. Uhum. O que eu acho é que é o seguinte, esses caras, como são eles que criam as leis, fica muito fácil deles manipularem isso a seu favor ou não. Como a gente tá falando de um país que é corrupto, um governo corrupto, coisas que envolvem corrupção, então essas pessoas, não tem como você falar assim, especialista A disse que deveria ser preso, então isso deve ser feito. Ou especialista B disse que deve ser feito isso e tem que ser feito isso. Porque você não sabe qual o grau de comprometimento que essa pessoa que está falando tem com o poder. É muito comum você ver as pessoas que se vendem, entendeu? Juízes, advogados. É um modus operandi que, assim, não muda, sabe, na essência. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. A minha análise quanto à lei é clara. A lei estando lá, boa ou má, ela tem que ser cumprida. Ponto final. Sim, não tem nem o que discutir. Se ela é ruim, a gente tem que discutir isso depois e talvez mudá-la. Isso sim. Só que, como que eu posso falar, como que eu posso tomar partido nesse caso, se eu sei que eu tô lidando com um cenário totalmente corrupto? Exatamente. Sabe, pra mim é muito difícil, entendeu? A gente tá num ponto que não dá mais pra você levar em consideração se o que o cara tá falando é a verdade ou se o que o outro cara tá falando é a mentira. Sim, entende? Sim. Então fica difícil de você tomar lado. A lei tá lá, ela tem que ser cumprida da maneira que tá lá. Só que envolve esses problemas. Pelo fato deles mesmos fazerem a lei, fica muito fácil pra eles manipularem isso a favor de quem quer que seja, entende? Sim. A gente tem aí, por exemplo, um exemplo que é o Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um perdedor, é um bandido. Mas por que ele é apresentado como herói? Por que as pessoas, por que no julgamento dele... Por que, por exemplo, o Sérgio Moro foi lá, fez todo aquele teatro, botou ele na cadeia, tudo, falando, botando o semblante na cara de anticorrupção, que vai combater a corrupção. Por que ele aceitou, então, agora participar do governo atual? Por que ele usou isso como um trampolim pra entrar na política? Como que você pode olhar pra uma pessoa que tem uma atitude dessa e ver coerência nisso daí? O cara, ele tava criticando um meio podre. Ele colocou um cara podre na cadeia, não teve nem a capacidade de manter preso. O cara foi preso, tudo. Só que ele usou isso como um salto, botou um trampolim lá na frente e entrou pro meio também. E agora possivelmente fala de virar presidente. Não tem um projeto, não sabe nada sobre coisa alguma. Já vi entrevista dele falando. Eu não tenho problema nenhum em meter o pau, tá? Desculpa aí se alguém gosta. Desculpa o caramba também. Pra mim, eu sou muito sincero. O cara é literalmente um zero à esquerda. Não sabe nada sobre coisa alguma. Não tem um projeto nacional. E possível candidato. Anticorrupção. É sempre isso, cara. É o culto à personalidade. Nego vai votar no João, na Maria, não sei quem. Não é pela proposta real que a pessoa tem. Não é porque ela tem um projeto pra presidência. É porque veste, acho que uma capa, um traje de herói e fica falando coisinha bonitinha. Eu vou combater a corrupção. É muito bonito falar isso daí. Por que ele faz parte, então? Tá entendendo? Sim. Então é a mesma coisa da lei, cara. E o povo, cara, vai nessa busca do Messias. Né? Sempre isso. Salvador. É Porque quantas pessoas começaram lá atrás, viram o Bolsonaro... E tipo, nossa, ele vai resolver tudo. Aí ele entrou, se decepcionou, aí vira um Moro. Não, esse vai salvar. Sim. E vai lá e tipo, imagine-se que tipo o Moro é eleito e tipo, faz uma coisa, a pessoa se decepciona de novo, aí tipo, surge um outro nome ali. Não, esse vai salvar. Sim. É sempre o cara, mas nunca o projeto. Exatamente, você não falou tem tudo, porra de projeto nenhum, cara. Você falou tudo, cara. As pessoas precisam começar a pensar na seguinte linha de raciocínio. Não importa quem seja a pessoa, não importa se é fulano, ciclano, beltrano. O que você tem que analisar é se o cara tem um projeto. É por isso que é importante você entender mais ou menos a situação que o país está, por que ele está quebrado do jeito que está. E quando você lê um projeto nacional,
Cara, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que votam nunca leram um projeto nacional, Presidência da República. Eu tenho certeza disso daí. A velho. pessoa não lê uma notícia inteira, vai pela chamada. Pois é, cara. Então, tipo assim, fica muito difícil, você percebe? Então, a pessoa, ela acaba sendo hipócrita. Ela reza tanto, fala que quer mudança, ou às vezes que quer ser a mudança, mas ela não busca ser um pouco melhor também, entendeu? Exatamente, E como que vai dar certo isso daí? Então, essa mentalidade precisa começar a ser mudada, entendeu? Do meu ponto de vista. Eu estimulo a molecada, eu sempre passo lá nas minhas lives. Passo não, porque eu não sou nenhum militante de nada, entendeu? Sim. Eu sou um cara em busca da verdade. Se eu fosse hoje, por exemplo, vamos supor que eu fosse um político, eu não me consideraria um político profissional. Político profissional são pessoas corrompidas que vivem aí, ó, nesse meio podre. Eu seria mais tipo um estadista, entendeu? Aquele cara que quer endireitar, é o cara que não tá preocupado com o lado A ou o lado B. Ele quer endireitar o negócio, só isso, cara. Entende? É tipo que nem o próprio Dr. Enéas falava o seguinte, olha só, se eu virar presidente da República e em 6 meses existir uma criança passando fome ainda nas ruas, eu me retiro do cargo. Imediatamente. Porque ele sabia como resolver o problema. Isso aí é uma coisa que não tinha que existir, cara. Não é presidente, ainda mais num país como o Brasil. É o país mais rico do mundo. As pessoas não sabem disso. Sim. O que a gente tem de riqueza aqui, a gente vira independente tranquilamente. Que é o que os outros países que são os desenvolvidos sempre fizeram. Nenhum país faz o que o Brasil faz atualmente. O Brasil, ele quer crescer com base no capital estrangeiro. Nenhum país desenvolvido fez isso ao longo da história dele. O Brasil, ele tá indo contra a maré daquilo que pressupõe o desenvolvimento nacional. Só que, através do teatro, através dessa amortização e anestesia que vive a população, eles não se assenhoram nessas questões. Aí vira todo esse carnaval que a gente vê chamado política aí, que é sempre a mesma pessoa do lado A e a mesma pessoa do lado B. Muda de nome, muda de partido, é o mesmo filme, é a mesma coisa. E as pessoas não se tocam nisso, cara. Só que daí é que negócio, né? Quando é o Xandão falando isso, eu sou ruim. Aí chega os caras, ele é maluco. Cara, maluco, velho. Como que eu sou maluco? Eu acho que eu tô falando isso. As pessoas pensam que as coisas brotam na minha cabeça, eu saio falando. Como que eu ia falar isso se eu não soubesse pelo menos um pouco do que eu tô falando, Sim. entendeu? Eu fui atrás de me informar, cara.